meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o primeiro reinado e o segundo reinado. Então vamos lá. Primeiro reinado vai de 1822 a 1831. O primeiro reinado é o nome dado ao período da história em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador. Em 7 de setembro de 1822, data que proclamou a independência, em 7 de abril de 1831, abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho. Então, o primeiro reinado ele inicia em 7 de setembro de 1822 e termina em 7 de abril de 1831. As dificuldades de consolidar a independência foram muitas. Com isso, ocorreram muitas revoltas regionais de políticas internas. Em algumas províncias do norte e nordeste do Brasil, militares e políticos ligados a Portugal não queriam reconhecer o novo Dom Pedro. Nestas regiões ocorreram protestos e essas revoltas ficaram marcadas na nossa história, porque cada uma surgia em províncias diferentes, com nome e características. As províncias revoltosas eram Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Rio Grande do Sul. Maranhão. No Maranhão aconteceu a balaiada, que era liderada por artesãos que confeccionavam balaios. No Grão-Pará, a revolta foi chamada de cabanagem, porque era liderada por cabanos, que viviam nos ribeirinhos. A da Bahia foi chamada de Sabinada, porque era liderada por um médico chamado Antônio Sabino. A do Rio Grande do Sul foi a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que era liderada pelas tropas do sul do país. Agora vamos falar sobre o segundo reinado. O segundo reinado vai de 1840 a 1889. Em junho de 1840, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Ao iniciar seu governo, Dom Pedro II tratou da pacificação do país. Foram pacificadas duas revoltas iniciadas no período regencial: a Balaiada, no Maranhão, e a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Dois novos movimentos estouraram logo no início do segundo reinado, que foram as Revoluções Liberais e a Revolução Praieira. As Revoluções Liberais ocorreram em São Paulo e Minas Gerais e tinham como líderes Tobias Aguiar, Diogo Antônio Feijó e Teófilo Otoni. Foram derrotados pelas tropas imperiais comandadas por Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias no futuro. O governo imperial sufocou ainda a Revolução Praieira, em Pernambuco, de 1848 a 1851. Os objetivos dessa revolução eram o controle do comércio pelos brasileiros, o fim da escravidão e a proclamação da República. A Revolução Praieira ocorreu em Pernambuco em 1848. Foi a última importante revolta interna sufocada pelo governo imperial. Durante seu governo, Dom Pedro II também enfrentou guerra contra alguns países vizinhos, como Uruguai, Argentina e Paraguai. A maior delas foi a Guerra do Paraguai. Então agora vamos saber um pouquinho como foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela ocorreu entre 1864 e 1870. O ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes, pretendia dar a seu país uma saída para o mar, a fim de facilitar as atividades comerciais. Essa ampliação das dimensões de seu país tornou-se uma ameaça para o Brasil, a Argentina e o Uruguai. A guerra teve início quando Solano Lopes mandou aprisionar um navio brasileiro que subia o rio Paraguai em direção ao Mato Grosso. Em seguida, as tropas paraguaias invadiram Mato Grosso e atravessaram o território argentino
para tentar a conquista do Rio Grande do Sul. O Brasil aliou-se à Argentina e ao Uruguai para combater os paraguaios, formando a Tríplice Aliança. Às forças aliadas juntou-se Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, que venceu os paraguaios nas batalhas de guerra. A Guerra do Paraguai durou quase 6 anos. Durante esse período, de 1864 a 1870, travavam-se batalhas com perda de muitas vidas humanas. As mais importantes foram a Batalha Naval do Riachuelo, a Batalha do Tuiuti e a Batalha de Uruguaiana. Em 1869, os brasileiros chegaram a Assunção, a capital do Paraguai. Caxias adoeceu, regressando ao Brasil e entregando o comando das tropas ao Conde D, marido de Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Perseguido, Solano Lopes fugiu para a região das Cordilheiras. Os paraguaios sofreram novas derrotas. Em março de 1870, Lopes foi morto no Cerro Corá. Com isso, terminou a Guerra do Paraguai, com a vitória das forças da Tríplice Aliança. Desenvolvimento do Brasil. Vamos falar agora um pouquinho sobre como o Brasil se desenvolveu nesse período. O Brasil desenvolveu-se bastante durante o Segundo Império. Teve início um período de expansão da agricultura, que se tornou a principal atividade econômica do país. O café foi o mais importante produto agrícola dessa época, e o crescimento das lavouras cafeeiras colocou o Brasil na condição de maior produtor mundial. Até hoje, o Brasil é o maior produtor mundial de café. Então, todo o café produzido aqui no Brasil é exportado para outros países. A situação econômica do país melhorou muito com os lucros obtidos com a exportação do café. Com a criação das fábricas, houve um grande desenvolvimento da indústria, destacando-se as de tecido. Com o grande crescimento do comércio, houve o aumento do número de bancos. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, construiu a Companhia de Gás, responsável pela iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro. A participação do Barão de Mauá contribuiu muito para o desenvolvimento do transporte no Segundo Império. Foi construída a primeira estrada de ferro no Brasil, ligando a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. Foram também criadas a Companhia de Navegação a Vapor e a Companhia dos Bondes. Houve a instalação de um cabo submarino ligando o Brasil à Europa e foi inaugurado o primeiro telégrafo no Brasil, também por iniciativa do Barão de Mauá. Houve um grande incentivo à educação e às artes no governo de Dom Pedro II, pois ele era uma pessoa culta. Foram construídos museus, escolas e faculdades, como as de Belas Artes, Engenharia, Direito e Medicina. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, mas agora é com vocês. Vocês vão realizar as atividades da apostila de História, que começa lá na página 45 e vai até a página 50. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!